Que o Palmeiras se chamava Palestra Itália lá no passado, muita gente sabe. Mas tu sabe o porquê que existia Palestra Itália? E por que mudou o nome? E por que o Cruzeiro também era Palestra Itália? Pois é, existiam esses dois clubes grandes aqui no Brasil, famosos, que se chamavam Palestra Itália. E tem um grande motivo que envolve guerra mundial, que esse nome Palestra Itália deixou de existir entre os clubes do Brasil, principalmente Cruzeiro e Palmeiras. Tu sabe me dizer o porquê? Pois é, se tu ficou curioso, então fica aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, que eu vou te explicar o porquê o nome Palestra Itália e por que esse deixou de existir. Então, vem que o Gui te conta. Que o Palmeiras já foi Palestra Itália, muita gente sabe, mas tu sabe a explicação por que existia dois Palestras Itálias aqui no Brasil? Pois é, sei que tu ficou curioso. Então, antes de tudo, já deixa o like, já se inscreve nos dois canais, tá? Porque eu sei que tu vai curtir bastante, tem muita gente que me assiste que nem é inscrito. Vamos para a parte histórica, porque eu preciso primeiro falar da parte do canal Historiando, que é a parte histórica, para tu entender a parte esportiva do canal Gui Paladino. Vamos bem antes, 1800, meados de 1800, começo de 1900. Houve uma grande migração de italianos para o Brasil. Não só de italianos, como alemães e outras nacionalidades. Mas a presença italiana até hoje é muito frequente, muito presente, até porque eu também sou italiano, você sabe disso. Tem essa cidadania italiana. Em 1800, quando os italianos vieram ao Brasil, trazendo suas culturas, suas influências, eles vendo que o Brasil, país do futebol. Claro, o futebol não começou bem quando eles vieram, mas enfim, eles vendo a influência que o Brasil tinha, já uma paixão nacional. Os italianos vendo, pô, o Brasil gosta de esporte, viu que jogar futebol. Era uma ideia de um empreendedorismo de alguns italianos. Que eles queriam? Criar dois clubes no Brasil. Foi criado dois clubes em duas cidades, que na época já eram muito importantes. Estou falando de Belo Horizonte e São Paulo. Por quê? Belo Horizonte com essa influência das minas, do ouro, e São Paulo, uma cidade que estava vindo com um crescimento populacional muito grande, partiu de italianos criar dois clubes. Società Esportiva Palestra Itália Mineira e Società Esportiva Palestra Itália Paulista, que hoje em dia viria a ser Cruzeiro e Palmeiras. Mas na época a fundação desses clubes foi Palestra Itália Mineira e Palestra Itália Paulista. Por que veio a mudar o nome, Gui? Por que veio a totalmente do nada mudar o nome para Palmeiras e Cruzeiro? Do nada não foi. Então, vamos avançar nossa linha do tempo. Vamos avançar até 1939, que em agosto desse mesmo ano começa a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Polônia, atacando a Polônia, onde a Inglaterra e França falaram: se tu invadir Hitler, se tu invadir a Polônia, a gente chega na guerra. Hitler foi lá, invadiu a Polônia, indo contra o Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, onde Hitler não poderia invadir território, crescer seu território, não podia ter um armamento tão pesado, ter um exército grande. O Hitler foi lá e mudou tudo isso, ele não estava nem aí para esse tratado, ele achou que era uma vergonha a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, e foi lá e fez a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia, enfim. Aí começa o mundo a se dividir em dois, eixo e aliados. O eixo era a ideia do expansionismo do território e que havia apenas uma raça dominante. Claro, tinha três grandes países no eixo. Japão, que dominou o Oriente para ele, invadiu Coreia, por isso tem a briga de Japão e Coreia até hoje. Ainda tem, né, Coreia do Sul. Invadiu tudo, Pacífico. A Alemanha e a Itália, com a ideia de que a raça dominante era ariana e italiana, com fascismo e nazismo, resolveram invadir tudo, que a ideia expansionista era nossa. E por que isso influencia aqui no Brasil? No começo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou neutro. Ele só entrou depois que os Estados Unidos entrou, lá em 1941, 42. Por quê? O Japão só entrou na guerra porque quando o Japão decidiu, e com míssil jogou em Pearl Harbor uma bomba atômica, uma bomba, o Japão ficou pistola e entrou na guerra. E isso o Brasil estava neutro, ele não queria nem apoiar nenhum nem outro, porque o Brasil tinha colônia, tinha muitas pessoas alemães e italianas aqui já, e tinha muito comércio com a Alemanha e muito comércio com os países do eixo dos aliados. Só que os Estados Unidos veio aqui, pressionou o Getúlio Vargas e falou assim: ó, se tu não tomar um lado, nós vamos te atacar.
A gente precisa que tu tome um lado. É um país continental, a gente precisa que tu apoie um lado. Por força da boa vontade dos Estados Unidos, o Brasil foi e apoiou os aliados. Entrou com os Estados Unidos. Declarando apoio aos Estados Unidos e aos aliados, ele declara guerra ao eixo, Alemanha e Itália. Getúlio Vargas era o presidente do Brasil nessa época. Estamos falando de 1941, 42. Com o Brasil apoiando Estados Unidos, indo contra a Itália e a Alemanha, o que o Getúlio Vargas falou? Nós precisamos tirar toda a influência dos italianos e dos alemães aqui no Brasil para não acharem que a gente está de laranjada, achando que nós estamos apoiando um lado, mas nós estamos secretamente apoiando o outro. Foi aí que Getúlio Vargas falou: vocês que têm um clube chamado Palestra Itália vão ser obrigados a mudar de nome. Eu não quero Palestra Itália aqui no Brasil. Per essa força que Getúlio Vargas mandou, Società Esportiva Palestra Itália Mineira virou Cruzeiro. E Società Esportiva Palestra Itália Paulista virou Palmeiras em 1942. A mudança desses nomes veio por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta de que Benito Mussolini, na Itália, que era maluco, era louco, a Alemanha e a Itália, óbvio, eram vistos como demônios, que eles eram mesmo, obviamente, como os malucos que queriam dominar o mundo. Então a gente não podia ter aqui no Brasil alguma coisa que remetesse a esses países que na época eram bem mal vistos, né, por óbvio, né? Então não podia ter no Brasil alguma coisa que influenciasse a ideia de outros. O Brasil apoia um, mas tem influência do outro no país. Então Getúlio Vargas mandou mudar, que ficou até hoje como Cruzeiro e Palmeiras. E tanto que se tu vê a criação, o primeiro escudo do Palmeiras e do Cruzeiro, tu vai ver que é uma bandeira maior, cores de Itália ali. Porque, claro, eram os dois palestras Itálias. E hoje em dia, Cruzeiro e Palmeiras. Então, para tu entender, a mudança de nome veio por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta de um decreto, de uma ordem de Getúlio Vargas, que era o presidente, por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta da influência dos alemães, influência negativa, alemães e italianos. A gente precisava mudar tudo que tinha de influência aqui no Brasil, de Itália e Alemanha. Foi aí que veio a mudança dos nomes dos clubes para Palmeiras e Cruzeiro. Um breve vídeo para vocês entenderem, que eu acho que é um vídeo legal para as pessoas que muita gente tem dúvida. Sabe que mudou, mas não sabe por quê, não sabe os porquês, e o Gui trouxe aqui os porquês. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com muita gente. Você tem muita gente que não sabe por que mudou. Até torcedores não sabem. Sabem que mudou, mas não sabem por quê. Então, se curtiu, vai nos meus dois canais, se inscreve e deixa o like. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo.